Bom dia, bom dia. Queria falar algo com vocês que me fez pensar a noite toda. Meu sono hoje está um pouco intranquilo. O ponto é, eu tenho visto muitas pessoas passando por dificuldades na criação dos seus filhos. E um ponto que eu falei ontem, porque eu vivencio várias situações, eu conheço várias pessoas que passam por situações de alienação parental. Então eu queria aos poucos dar algumas dicas, porque, como eu disse, eu não sou especialista, mas eu tenho muitos conhecidos que passam por essa situação, muitos casais. Então eu queria aos poucos tentar ajudar de alguma forma. E uma das questões que eu percebo que acontece muito, eu estou dentro do carro, né? Saí e aqui dá para ter um pouco mais de silêncio, privacidade para poder falar. Mas uma situação que acontece muito, que eu vejo, é assim. E assim, eu acho que esse vídeo vai atingir, de certa forma, sendo breve, aqueles casais que querem refletir sobre o assunto. Porque às vezes quando você fala com uma pessoa, ela não te escuta. Mas se o outro falar, a pessoa escuta. Então eu sou o outro que está falando. Detalhes simples acontecem. Um dos genitores está sentado no sofá, dando carinho para o filho, jogando videogame, vendo um filme, um desenho. Aí o outro chega e tira o filho na marra do local, afasta daquele genitor, seja homem ou mulher. É uma situação prática do dia a dia. Precisa limpar o bebê. Aquela pessoa que se sente possuidora, dono, o filho é uma propriedade dela, vai sofrer muito, porque o filho não é propriedade de ninguém. Então ela acha que, ou ele acham, que são detentores e que aquilo vai ser pro resto da vida. E usa esse filho como uma arma para atingir o outro. No fundo, o ponto é esse. No fundo, não é um amor pelo filho. O filho é um instrumento para atingir o outro, seja você homem ou mulher. Então, assim, ninguém gosta de limpar cocô, mas se é para cercear o direito do outro aproveitar contato com o filho em todas as situações, até para limpar cocô vai dar PT, né? Vai dar confusão. PT eu não sei o sentido da palavra, agora eu fiquei pensando, mas enfim, vai dar confusão, né? Não sei o sentido da abreviatura, enfim, mas vai dar confusão. Mas resumindo, exemplos do dia a dia, um dos genitores não deixa, um pode sair e fazer tudo com o filho, o outro não pode. O outro, direito de liberdade de ir e vir com aquele genitor é cerceado, entendeu? Um faz tudo, o outro não pode. Por que o outro geralmente se omite ou respeita? Porque tem medo de quem é o opressor, do genitor opressor. Porque o genitor opressor muitas vezes chega a machucar até o próprio filho para dominar a situação. Então muitas vezes subjuga o outro ou oprime o filho. Então começa a acontecer situações assim, ou um prevalece sobre o outro por questões financeiras. Resumindo, o opressor ele vai psicologicamente, de alguma forma ou fisicamente, atingir o subjugado e o filho. Entenderam? É por aí que a coisa começa. E nunca começa de uma vez, na marra, numa pancada. As coisas vão acontecendo aos poucos. Tudo que começa a tirar autoridade aos poucos de um dos cônjuges, de um dos genitores. Aos poucos você vai minando o genitor oprimido e o filho vai percebendo isso. Porque uma criança, um bebê, uma criança pequena, o opressor consegue invadir o cérebro dessa criança e plantar sementinhas ruins em relação ao outro pai. Tá, aí dá pra pensar assim, tá bom, então o subjugado devia ir na delegacia e botar pra quebrar, né?
É verdade, até deveria, mas o estrago vai ser tão grande, ainda mais se o oprimido for do sexo masculino. O genitor subjugado, o genitor que está sofrendo, às vezes pode acontecer bilateralmente, que não sei o que é pior, mas é uma guerra sem fim, né? Mas se ninguém ceder, a coisa vai ficar, a violência doméstica vai entrar aí pesado nessa situação. Vai dar zebra e das grandes. E por ser do sexo masculino, o homem tem que estar muito bem calçado antes de decidir comprar uma briga dessas. Porque eu sou advogado e o ponto aqui eu não estou falando como advogado, mas eu canso de ver o seguinte: no Brasil a palavra da mulher tem um poder absurdo, tem um poder muito forte. Mas eu conheço situações próximas a mim, de familiares, de parentes, que o opressor, quem praticou alienação parental, foi o homem. Mas sabe uma coisa que eu tenho percebido também nessa vida, que muitas vezes é justa? Embora isso que eu vou falar é muito pesado, a maioria dessas pessoas que oprimem terminam suas vidas sozinhas, acabam ficando sem o filho, que bajulou tanto, que foi tão injusto, porque você ensinou teu filho a ser injusto, né? Essa é a verdade, o opressor. Porque ele cria um parâmetro onde o pai ou a mãe não é respeitada. Então, um desses casos, o pai era o opressor. A mãe aguentou até que o filho fizesse 18 anos, depois ela saiu. Esse pai sofreu muito, muito. Um dos casos que eu conheço, toda vez que era o contrário, o oprimido era o pai, toda vez que a mãe toda vez que o pai ia visitar o filho, a mãe chamava a polícia. Tem uma hora que o pai desistiu. Já voltando a esse caso que eu estou citando, onde o opressor é o pai, ele faleceu isolado, sozinho, porque o filho cresce, o filho vê essas injustiças. Na velhice ele quis voltar para a ex-esposa, ela não aceitou. Eles tinham, depois passaram a ter respeito, amizade, dentro do possível, até uma boa amizade, até viajar juntos como amigos, visitando a família. É interessante isso, né? Mas a vida dele era um caos psicologicamente do opressor. Porque no fundo você entrega para o teu filho o que você tem mal resolvido dentro de você. Na verdade, todos deveriam fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, psicanalista, enfim, mas ninguém quer, né? É raro o casal que decide e aceita fazer um tratamento. Então esse opressor que eu estou comentando agora, ele terminou ferrado psicologicamente a vida dele, morreu de uma forma trágica. E eu conheço várias situações assim. Parece até que poderia falar Deus, mas eu não acredito que seja Deus, mas o universo, as energias, a mente dele, como diz Provérbios 4:23, se não me engano, as nossas vidas são dirigidas de acordo com os nossos pensamentos. Então uma pessoa que é opressora, ela pensa muita coisa ruim e ela transmite isso para o outro, que é subjugado. E ela reverbera, ela explana essa negatividade, essa autoestima baixa para todos os cantos. Cara, e o maior prejudicado é ela mesma. Eu tenho casos, como eu já disse, na minha família, que o opressor está muito ferrado psicologicamente também. Nesse caso, minha família, é triste falar isso, mas era minha mãe. Hoje ela está numa clínica com Alzheimer. E eu fico pensando, nossa, ela alimentou tanto ódio, tanta raiva na vida dela, tanta amargura, que no fundo ela ferrou com ela mesma. Tem uma saúde perfeita, íntegra, exceto a mente. Ela ferrou com a mente dela, é muito triste isso. E os filhos, os netos tentavam depois se aproximar, mas era impossível. Porque a pessoa se vitimiza e se afasta de todo mundo, dos irmãos, dos tios, dos parentes. Terminou a vida... Terminou não, que ela ainda está viva, né? Mas está numa clínica particular, graças à ajuda da minha irmã, que tem uma situação financeira um pouco melhor do que a minha e tem conseguido dar essa qualidade de vida para ela.
Em contrapartida, eu já ajudo um pouco mais outras pessoas da família. E a gente também tem vendido alguns bens dela para tentar ajudar a sustentá-la, mas eu fui visitá-la esses dias, ela não me reconheceu. Então, assim, olha o estrago psicológico que você causa. Hoje no seu filho, os filhos ficaram muito magoados, machucados. Ela não falou, na final da vida, ela não conversava mais com meu irmão, foi visitá-la por causa de amargura. Os dois erraram, nunca o erro é totalmente de um, mas aquele que parte, falando agora desse homem que parte para a opressão, ele fazia coisas bobas, porque a alienação parental é sutil às vezes, é muito sutil. Então, por exemplo, fazia coisas bobas, como por exemplo, ele dormia com ventilador, a esposa dele, a filha não. Ele comia a melhor comida e privava os outros. Aí entra um detalhe muito interessante, que tem uma menina que fala isso com muita propriedade, não sei se é coach, blogueira, qual é o termo correto, e ela fala que o narcisismo é muito ligado, o egocentrismo está muito ligado ao opressor, que faz alienação parental. Porque ele quer ser o centro de tudo, ele quer ser o centro na relação com o filho, ele quer ser o centro em tudo. Não sou profissional, sou um cristão tentando ajudar espiritualmente as pessoas que me seguem, meus amigos. Então queria, por enquanto, parar nesse assunto de parentes próximos meus. Mas pare para pensar, se você não está hoje, de certa forma, um comentário negativo, se você não está hoje sugando, esvaindo, subjugando o seu companheiro e ferrando espiritualmente, emocionalmente com a vida do seu filho, inclusive a sua própria. É isso. Um beijo grande a todos, bom sábado a todos.